começar. Deixa eu colocar aqui na página correta. Parece que foi ontem, né? Aula 5. Vamos iniciar a nossa aula 5. Parece que foi ontem, já estamos quase na metade. É a metade do livro, é a aula que, enfim, chega na metade do nosso livro 2. E a aula burocrática sobre inorgânica. É uma aula que, para vestibular, a gente não pode deixar passar, a gente tem que tê-la. Porque a URGS cobra muito isso, o Enem cobra bastante isso. Esses detalhes que a gente vai trazer, esses aspectos que vão emergir das experiências, inclusive, eles vão aparecer na prova do mesmo jeito. Ano passado, o professor foi muito taxativo, disse assim, ó, vai cair uma questão sobre sal ácido, sal básico, muito provavelmente cai alguma coisa sobre agronegócio, o Enem adora o agronegócio, adora essa coisa do agroboy, da agrogirl, eles adoram essa coisa, sabe? O papo da sementinha. Vai cair um carbonato de cálcio, é só marcar que é básico e ponto. Dito feito, é uma questão muito previsível, tipo, não é mérito do professor, é demérito do professor não ressaltar essas coisas. Então, por mais técnico que seja, por mais metódico que seja o conhecimento dessa aula, eu preciso que vocês guardem as coisas que são mais importantes e relevantes, que eu vou marcar assim, ó, pelo amor de Deus, não esquece disso. Tudo bem? Então vamos começar aqui devagarinho com os tipos de reações inorgânicas. Existem 4 categorias. Muitos livros trazem essas reações como se fossem as únicas reações da química, o que é uma inverdade, é algo completamente falacioso. Porque a química tem N tipos diferentes de reações químicas e tu não consegue colocar todos os fenômenos químicos em 4 categorias apenas. Entretanto, na inorgânica, estas 4 categorias de reação, elas acabam aparecendo, ou de reações no caso, perdão, acabam aparecendo em demasia, bastante. Então é didático a gente fazer essa diferenciação, né? Eu vou começar aqui contigo na página 39, naquela parte onde diz ali, ó, síntese, que é o primeiro tipo de reação. O que é uma reação de síntese? Como ela funciona? A gente vai usar bastante hoje, tá, pessoal, os cartõezinhos para vocês terem o mínimo possível de trabalho, o máximo possível de atenção. Então eu vou montar com vocês os cartões e já passo para você, na sequência, esses cartões, ok? Então, o que é uma reação de síntese? Síntese você deve encarar como sendo uma reação de formação. Você vai produzir uma substância. Não importa quantos reagentes você tenha, isso é super importante. 3, 4, 5, não interessa. Nenhum número de partículas destes reagentes. O que importa é quantidade de produto. Então você sempre vai partir de, vamos lá, vamos colocar aqui, N reagentes, indicando N um número qualquer, reagentes, ok? Mas formando, assim, ó, essencialmente, impreterivelmente, uma substância. E, por favor, quando eu escrevo uma substância, eu não estou dizendo que tem que ser uma partícula dessa substância, mas sim uma substância. Você pode formar 2 águas, 3 águas, 4 águas e assim por diante. Entretanto, tem que ser água, não pode ser água mais gás carbônico, água mais, enfim, HCl, né, qualquer outra espécie em questão. Então, vou colocar aqui para você um exemplo de uma reação de síntese. Tudo bem? Ó, primeiro tipo de reação clássica inorgânica, síntese ou formação. Você sempre pode ter vários e vários participantes, entretanto, tem que ter apenas uma substância produzida. Vou colocar um clássico aqui para ti, ó. CaO mais H2O, tá vendo? Vai te dar, e tem que dar, se for a síntese de uma substância apenas um produto. CaOH2. 2 reagentes, um produto. Sempre um produto, não pode ser diferente. Tudo bem? Vou colocar aqui uma outra também que é bem comum, bem popular. 2H2, 1O2 formando água. Isso é a síntese da água. Tudo bem? Ah, mas formou 2 águas. Mas é uma substância apenas, somente a substância água. Então, tu está dentro desse roteiro onde você tem que formar apenas uma substância, não pode formar mais que uma substância. Tudo bem?
A reação oposta à síntese é a reação de quebra, a reação onde o sufixo lise te chama atenção para tal aspecto, para tal caso. Tudo que termina em lise vem do grego lisis, que significa quebra, cisão, cindir, que não é dividir, ou decompor, decomposição. Portanto, as reações de análise são reações que acontecerão ao contrário. Você sempre vai ter uma substância apenas, uma substância, não importa quantas partículas dessa substância você tenha. Você pode ter 2 águas, 2 carbonatos de cálcio, 3 sulfatos de alumínio, não importa. Mas você vai ter que pegar esta única substância, independentemente do número de partículas dela, e vai ter que decompor em N produtos. Porque é isso que você faz ao decompor. Você fraciona, fragmenta, segmenta, você vai formar N, assim, produtos. Dessa forma. Ok? Achei meio rasa a explicação, não entendi muito bem. Eu entendi a primeira, porque síntese é sinônimo de formação. E aqui nós formamos uma substância. Eu formei só essa coisa aqui. Aqui embaixo eu formei só água, então eu entendi. Agora a decomposição, confesso, não ficou clara. Bom, então o professor vai se esforçar mais, vai trazer para ti aqui alguns exemplos. Análise ou decomposição. São reações nas quais o que você vai encontrar é justamente uma quebra. Você vai pegar alguma substância e vai quebrá-la em várias outras. Por exemplo, vamos fazer um clássico aqui, que é o do fermento químico. Se você vai fazer um bolinho, você sabe que no seu bolinho você não pode colocar fermento biológico, que senão vai ficar com gosto de pão, fazer um bolo de pão, né? Ali um brownie de pão, de cacetinho, não vai ficar bom, vai ficar saboroso. Por quê? Porque o fermento químico ele tem um fungo, é um Saccharomyces cerevisiae. E o fermento químico, diferentemente do biológico, que é o funguinho, o químico, ele não tem fungo, ele é um sal que quando você esquenta, ele se fraciona em coisas menores, como você pode ver. Dentre estas coisas menores, uma que é gasosa. E ela sai dentro da massa, inflando a massa, deixando ela aerada. É o que você tem aqui nessa decomposição, onde um carbonato de sódio se transforma em óxido de sódio e CO2. Ah, mas eu não entendi muito bem, me dá um outro exemplo assim para ficar mais claro. Uma das reações mais populares que existe na química. E tu lembra com uma boa faxina. Você que gosta aí de uma boa faxina para animar, começar bem o dia, organizar as coisas, né? Ó, você pode lembrar do clássico slogan do Venice Poder O2. Nunca esquece dessa que é importante. O que é Venice Poder O2? Você tem no Venice uma substância chamada peróxido. Quando você joga o peróxido, esquenta ele, coloca ele num balde lá para fazer a ação na roupa, para deixar de molho, o que acontece? Ele acaba produzindo oxigênio e água. Então observa que você tem uma substância só no reagente, e ela se quebra em outras substâncias menores. Isso é uma reação de decomposição ou fragmentação. Tem uma coisa interessante de salientar nas decomposições, que as provas muitas vezes, elas gostam de ressaltar para o aluno como as decomposições acontecem, né? Então você tem aqui, ó, 3 tipos de formas para que ocorra uma decomposição. Piro, que é calor, fogo, lisis, quebra. Quebra por fogo é a decomposição provocada por aquecimento, que é o do fermento químico. Você apenas esquenta o fermento químico, ele começa a ganhar calor e se decompõe em outras substâncias, dentre elas o gás carbônico, que vai insuflar a massa, deixá-la aerada. Fotólise, você não pode deixar a água oxigenada exposta à luz, porque se ela ficar exposta à luz, ela pode sofrer decomposição. A própria luz é capaz de decompor a água oxigenada, transformando ela em água mais oxigênio. Então você vai quebrar o peróxido. Outra prova disso existem várias substâncias químicas, pessoal,
como por exemplo, ácidos. Aqui você tem ácido sulfúrico. Observa que o ácido sulfúrico ele é guardado num recipiente assim, que é opaco, âmbar, como a gente chama. Por quê? Porque ele não pode ficar exposto à luz. A própria luz pode gerar reações de decomposição do ácido sulfúrico, quebrando ele em gases e água, e isso não é muito agradável, porque produzir gás dentro de um recipiente fechado é produzir uma bomba, tu sabe muito bem disso. Então cervejas também, que são outros exemplos clássicos de substâncias ou de sistemas que possuem substâncias fotossensíveis, cerveja sempre é guardada em ou uma garrafa marrom, ou verde, ou escura, não deixando ela exposta à luz, para que ela não sofra reações de decomposição via luz. As que são feitas e guardadas em garrafas transparentes são cervejas que têm uma baixa taxa de malte e também uma quantidade muito pequena de lúpulo. São cervejas muito, muito fracas, justamente por isso, por não precisarem ou não, digamos assim, sofrerem quantidades de reação substanciais a ponto de mudar sabor ou coisa assim por ação da luz. E a última, que é uma matéria muito importante na química, chamada eletrólise. É uma matéria onde a gente vai pegar, por exemplo, uma pilha como essa, a gente vai conectar aqui os condutores em cada polo e a gente vai colocar essas pontinhas dentro d'água. Não vou fazer agora para não dar spoiler, mas quando a gente colocar dentro d'água, assim, você vai perceber que vai começar a formar um monte de bolhas dentro d'água. Aí, equivocadamente, você vai pensar, claro, tá quente. Não, pessoal, não está quente. Não é o calor que está fazendo as bolhas se formarem. Aliás, essas bolhas que vão se formar quando a gente fizer essa eletrólise não são bolhas de água, e sim de hidrogênio e oxigênio. Sim, quando você dá choque elétrico em substâncias químicas, você força reações que não são naturais acontecerem. Ou seja, quando eu dou choque na água, eu quebro a água, eu transformo a água em hidrogênio e oxigênio. E isso não é normal, isso não é comum para a água. A água não tem tendência em se transformar em hidrogênio e oxigênio. Ao contrário, o hidrogênio e o oxigênio é que tem tendência em se transformar em água, vide o fato que a água é uma substância muito estável. Então, queridos, de novo, fogo, luz e eletricidade geram tipos específicos de reações de decomposição. Quebrei as coisas com fogo, a gente chama de pirólise. Quebrei uma substância com luz, fotólise, porque fóton lembra, né, justamente energia luminosa. E quebrei com corrente elétrica, eletrólise. A URGS adora usar essa palavra aqui em algumas questões, calcinação. Se usa muito calcinação porque a melhor forma de obter cal é queimando o calcário, desculpa. E isso é uma pirólise por uma quebra por aquecimento e se obtém cal, então eles adoram chamar de calcinação. Então, calcinação é a decomposição de um material, de um minério, por exemplo, a partir de calor. Vou colocá-la aqui no quadro, você vai fazer várias vezes ela durante os exercícios. Perceba que é exatamente o que o professor acabou de te falar. Isso é calcinação. Você pega, esquenta essa pedrinha e ela vai se transformar em cal, aqui está o cal, mais o gás carbônico que vai embora. Tudo bem? Um reagente, várias substâncias nos produtos. Isso é quebra, isso é decomposição.